O texto da mulher samaritana é um texto bem conhecido por todos nós. Eu acredito, talvez você também, que Jesus sabia o que estava fazendo naquele dia, né? O que ele estava fazendo, onde ele estava indo. Eu creio que Deus tinha separado aquele dia especialmente para Jesus tocar a vida daquela mulher, né? Para que o evangelho chegasse até ela e, consequentemente, como nós conhecemos, o evangelho chegou também até a sua cidade. Nesses dias, eu relendo esse texto, algo tinha passado desapercebido e chamou muito minha atenção. Se você perceber, na jornada de Jesus, Jesus sempre andou com seus discípulos. Eles sempre participaram dos sermões, né, dos milagres, dos diálogos, sempre estavam presentes com Jesus na sua jornada. Mas você já parou para pensar, para se perguntar, né, por que exatamente naquele dia os discípulos não estavam junto de Jesus durante aquele diálogo com a mulher? Porque aquele episódio em si, né, Deus promoveu uma situação para que eles não estivessem presentes, para que eles não estivessem ali presenciando aquele momento tão marcante, né, na história. E foi então que eu lembrei de uma coisa, né? Judeus e samaritanos não se davam bem. E existem dois textos que fazem a gente perceber isso. O primeiro é o texto de Lucas 9, que relata que Jesus não foi recebido, né, numa aldeia de samaritanos. E alguns discípulos ali falam: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu, né, para consumir esse povo? E o próprio texto da mulher samaritana, né, ela mesma, com suas palavras, diz que judeus e samaritanos não se dão bem. E foi então que eu me perguntei: será que Deus foi intencional em não permitir que os discípulos estivessem ali? Será que de alguma certa forma, né, por causa das suas diferenças, né, culturais, eles iriam criar algum tipo de barreira, né, no anúncio do evangelho para aquela mulher? Será que por causa dos seus gostos, né, os discípulos não iriam interferir, né, no acesso daquela mulher à revelação de Cristo? E isso me leva a pensar: é, é, será que nós não estamos fazendo igreja para o nosso próprio aconchego cultural, denominacional? Será que não estamos fazendo igreja para agradar ao nosso próprio gosto, né? Interferindo no acesso de muitos ao Evangelho de Cristo? Será que o Senhor vai precisar também nos tirar de cena para poder cumprir sua missão e levar o Evangelho a todos os povos, língua, tribos, nações? Será que enquanto nós não estamos, né, brincando de clube de fim de semana, será que Jesus já não foi para outro lugar? Será que Jesus já não cabe mais, talvez, naquilo que nós achamos, pensamos, os nossos padrões? Será que nós não estamos, né, no supermercado, ali na prateleira, né, escolhendo aquilo que nos cai bem? E talvez Jesus não está mais no mesmo ambiente, Jesus foi dar continuidade à sua missão? Será que nós estamos fazendo a mesma coisa que Jesus? E me questionando sobre essas coisas, eu lembrei de mais dois textos da palavra. Você lembra de uma parábola em que Jesus conta que tanto um sacerdote quanto um levita, eles passam diante de um homem que está jogado ao chão, quase morto, porque foi espancado pelos ladrões. Você lembra qual o nome dessa parábola? Você lembra quem foi o homem que cuidou daquele outro homem que estava jogado ao chão? É isso mesmo. É a parábola do bom samaritano. Que ironia, que ironia. Irmãos, Jesus é pedagógico, Jesus é intencional. E eu penso que naquele momento os judeus devem ter ficado muito irritados com Jesus por causa dessa comparação. E, e o texto de Atos capítulo 1 também mexe muito comigo, porque, irmãos, pensem na ascensão de Jesus, nas suas últimas palavras antes de subir ao céu. Jesus ele vai comissionar os seus discípulos e olha o que ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Que ironia mais uma vez. Irmãos, Jesus não faz nada, Jesus não fala nada por acaso. Por que Jesus fez questão de citar Samaria, né? Se Jesus diz até os confins da terra, será que já não seria suficiente para eles entender que Samaria faz parte disso? Por que Jesus inclui Samaria na importância do anúncio do Evangelho? Por que essas foram as últimas palavras de Jesus? Irmão, será que os discípulos não iriam entender esses confins da terra apenas como aquilo que lhes caísse bem, talvez aquilo que fosse da sua própria vontade? E tem outra coisa que chama a minha atenção. Você lembra o que acontece após a morte de Estevão? A Bíblia diz que há uma dispersão, né, dos discípulos, então eles, com medo da perseguição, eles se espalham para todos os lugares. Irmãos, adivinha qual foi o primeiro lugar relatado pela Bíblia
que foi alcançado por essa dispersão dos discípulos? Qual foi o primeiro lugar que pôde provar do mover do Espírito por meio dos discípulos? Parece ironia, né? Mas sim, irmãos, foi Samaria. Inclusive os discípulos que antes pediram para Jesus se podia mandar fogo do céu para destruir os samaritanos, agora eles estão lá, promovendo milagres, promovendo acesso ao Evangelho do Senhor, e um grande mover acontece em Samaria. Irmãos, eu acho que já passou o tempo de nós pararmos de atrapalhar o Senhor. Já passou o tempo de sairmos dessa nossa indiferença com os nossos irmãos. E irmãos, olha, por favor, eu não estou falando de Zé, não estou falando de Maria, não estou falando de Auê. Não use minhas palavras para enviesar as suas ideologias. Eu estou falando daquilo que ainda em você, aquilo que ainda em nós atrapalha o fluir do Evangelho por meio da nossa vida, né? Seja para quem quer que for, só por causa de nossas razões e argumentos. Mais uma vez eu apelo, irmãos, levante os vossos olhos, os campos estão brancos. Pare de militar em causa própria. Abra mão de si mesmo, irmãos, e se sujeite à obra que Jesus já está edificando sobre a terra. Pare de ser apenas você, né? Junte-se ao corpo para que por meio da unidade Jesus seja revelado a esse mundo.